Uma cidade é como um ser vivo. Ela nasce, cresce, se desenvolve, envelhece, sofre, se recupera, se transforma, vai evoluindo e assim por diante. Como um ser vivo, a cidade tem suas funções vitais, como a função transporte, a função moradia e a função segurança. E como um ser vivo, a cidade precisa estar constantemente sendo monitorada. Hoje existem uma série de sensores monitorando a cidade o tempo todo, como por exemplo as câmeras de segurança, câmeras de trânsito, sensores pluviométricos e outros sensores meteorológicos que ajudam nos alertas de enchentes. Tem sensores nas vias públicas, sensores nos carros, tudo para tentar controlar o trânsito nos horários de pico. Tem um conceito novo que é o cidadão sensor, o cidadão com seu smartphone, tirando fotos, posicionando com GPS e enviando mensagens para a administração pública, reportando problemas, apontando irregularidades. Com isso tudo é que ainda falta um processo efetivo de um monitoramento em tempo quase real do nosso espaço territorial usando imagens aéreo-orbitais. É incrível como ainda hoje não existe uma política padrão para isso. Porque as mudanças na sociedade ocorrem o tempo todo e não são poucas. A lista de mudanças essas inclui, por exemplo, a própria dinâmica de expansão das cidades. Os nossos planejadores precisam conhecer o território para saber para onde a cidade vai se desenvolver e proporcionar toda a infraestrutura necessária para isso. Essa imagem mostra a cidade de São José, a zona sul da cidade de São José, em 3 momentos, em 75, 1990 e 2005. São imagens Spot disponíveis aí no site ArcGIS Online. Mas aqui claramente se vê o crescimento dessa cidade a olhos vistos. E é interessante observar que São José dos Campos tem sérias restrições de desenvolvimento, restrições geográficas. Ao norte temos o Banhado, que é uma área de preservação ambiental, a cidade não pode crescer para essa direção. Ao sul temos a Dutra e ao longo da Dutra vastas áreas ocupadas pelo CTA, pelo INPE, pelo aeroporto, pela Embraer, pela refinaria da Petrobras, em suma. Sobram poucas áreas para onde a cidade pode se expandir. A Zona Sul é uma delas. Imagens de satélite são cruciais no monitoramento de ocupação em áreas de risco. Aqui mesmo nós vemos uma situação na região serrana do Rio de Janeiro, antes e depois das enxurradas do verão desse ano. E pode-se ver intensa ocupação de áreas ao largo de um rio. E essas mesmas áreas como ficaram depois que foram literalmente engolidas pela enxurrada. E existem regulamentações apontadas aqui nessa imagem através desse corredor em vermelho que proíbem a construção nessas zonas. Ocupação de área em risco é um problema também comum em todas as cidades brasileiras no que diz respeito à ocupação das encostas, onde surgem as favelas e outras comunidades desassistidas pelo Estado, ocasionando toda sorte de riscos e de problemas sociais. Então, mais do que nunca, é essencial uma imagem, eu diria, a cada 6 meses. E, na minha opinião, isso deveria ser uma regulamentação a nível federal, tem que vir de cima para baixo. Porque o mesmo vale para monitorar construções irregulares em áreas públicas ou em áreas de preservação ambiental e mesmo áreas de preservação cultural. Imagens aéreo-orbitais são também importantes no monitoramento de obras de infraestrutura.
essas obras, elas mexem com todo o entorno da região e causam modificações profundas naquelas funções vitais, especialmente a função vital da moradia, tem a ver com as desapropriações, a função vital do transporte, vai mexer com todo o transporte da região, segurança, vai demandar outro tipo de atenção nessas áreas. E a gente acredita que é necessário uma boa imagem anteriormente ao projeto, que é para proporcionar aos engenheiros, arquitetos e urbanistas uma visão detalhada da situação, com imagens durante, para acompanhar o progresso da obra, e imagens depois, para registrar o as-built e para proporcionar a atualização da base cartográfica. Esse tema é particularmente interessante no Brasil hoje, nas cidades da Copa, que estão recebendo investimentos para inúmeros projetos, principalmente na linha de transporte público, são os chamados BRTs, os metrôs, na construção de estádios, aeroportos, portos e até mesmo na revitalização de áreas degradadas, como é o caso do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. Imagens de satélites também, monitoramento contínuo é fundamental na atuação em momentos de desastres naturais, tanto para avaliar os danos como para apoiar as equipes nas ações de resgate e de reconstrução. Igualmente, no caso de queimadas, que muitas vezes ameaçam moradias em áreas urbanas e rurais, ou de deslizamento de terra tão comuns no Brasil, somente no verão. E até mesmo podemos mencionar acidentes relativos a derramamento de óleo, principalmente à medida que se intensificam os trabalhos de exploração e produção no mar no Brasil. Derramamentos acidentais como esse podem atingir nossas cidades litorâneas, como aconteceu recentemente no Golfo do México. Imagens de satélite são essenciais para esse monitoramento do progresso dessas manchas. Com isso em mente, nós podemos propor uma tabela que relacione eventos, temporalidade e sensores. A temporalidade ideal e o melhor sensor dependem dos eventos, mas sempre haverá necessidade de uma imagem antes, outra depois, muitas vezes durante e muitas vezes imediatamente antes e imediatamente depois. Aqui nós propusemos uma tabela como um ponto inicial para uma discussão e eu quero deixar essa proposta para que a comunidade analise esses elementos dessa tabela, melhore e quem sabe venhamos a chegar a um consenso e termos definido o que seria umas melhores práticas de imageamento por sensores aéreos orbitais para as cidades brasileiras. Fica aqui o desafio e nós estamos dispostos a apoiar esse trabalho de detalhamento dessa tabela. Por último, eu queria dizer que não basta sermos capazes de adquirir imagens em tempo quase real, mas aqui surge a grande oportunidade para nós, os profissionais de GIS e de geoprocessamento, para processar essas imagens e dispor essas imagens à comunidade em tempo quase real também. Então, apoiados por softwares atuais, nossos profissionais vão ser capazes de processar essas imagens, armazenar essas imagens, criar mapas, disseminá-las na web, integrá-las em salas de controle, em suma, tudo em tempo quase real, tempo on the flight. É esse mapa da situação da região serrana do Rio de Janeiro que a imagem colocou no ar
poucos dias após o evento, já com imagens atualizadas da região. Era isso, muito obrigado.